Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre essa espécie, o Dendrobium broncarte, né? É uma planta originária do Vietnã, bem parecida com algumas outras espécies aí que temos, que são, sim, bem mais conhecidas do que ele, né? Que é o Farmere, o Thyrsiphlorum e o Desinflorum, certo? Esse broncarte é uma planta que poucos têm conhecimento sobre ela. Não é uma planta tão divulgada, não sei o motivo, o que pode ser, ou talvez seja até mesmo a dificuldade em propagação dessa planta por cápsulas. É uma planta que não forma cápsulas facilmente. É bem complicado conseguir uma cápsula dessa planta. E, diferentemente do Thyrsiphlorum e do Desinflorum, do Farmere, que são plantas que, como eu disse no vídeo anterior, gostam de iluminação, mas uma iluminação indireta. Até bom cultivá-los aí debaixo de árvores, assim, que foi o melhor modo de cultivo que eu tive, assim, que eu já vi, né, dessa planta, das plantas. Então, assim, essa espécie aqui em específico, o broncarte, apesar de ser bem parecido a sua floração, como vocês podem ver, o diferencial dessa planta com os demais é o seguinte: essa planta ela possui flores maiores, as flores dela não são pequenas, como vocês podem ver aqui, tem uma base, não são tão pequeninas como as outras, das outras espécies, né? Sua haste floral é bem maior, essa planta dá cachos aí de até 60 centímetros de comprimento, então são cachos bem grandes. Esse aqui, como vocês podem ver, deu aproximadamente 40 e poucos centímetros, mas foi uma floração fora de época praticamente, né? Porque como vocês podem ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, tá vendo? Tem várias hastes aqui. Essa planta já floresceu esse ano, certo? Deu várias hastes florais aí, mas infelizmente eu não pude. Foi quando eu estava sem aparelho, sem celular, né? Para estar gravando o vídeo para vocês e mostrando. Então, assim, infelizmente a gente perdeu a florada principal. Mas aí agora ela acabou soltando mais duas hastes. Aqui, como vocês podem ver, saiu menores, mas com uma beleza incrível, né? Como essa planta não deixa a desejar no requisito de beleza aí, é uma planta incrível. E uma característica dessa planta, diferencial também das outras, é que essa planta gosta de iluminação direta, certo? Eu já vi essa planta ser cultivada até mesmo em sol pleno, em um excelente cultivo, mas para isso aí a pessoa tem que fazer uma adaptação aí da planta e tudo mais, né, para que não possa estar estragando a planta, né, queimando ou até mesmo perdendo a planta. Então, assim, essa espécie eu cultivo ela sobre uma tela de 50%, bem ralinha, sabe? E apesar que aqui no meu região o sol é muito quente, bem forte, então, assim, mas sempre tive sucesso no cultivo dessa planta. Então ela gosta de muito sol, muita luz. E é uma planta de porte bem maior. Vou tentar mostrar aqui para vocês terem uma noção mais ou menos. Essa planta deve estar em torno hoje de uns 1,5 m, provavelmente, ou mais de altura. Como vocês podem ver, vai até lá em cima, certo? Então é uma planta bem alta, uma planta bem grande. Essa planta já está quase da minha altura. E assim, gosta de muita umidade nas raízes. Que como vocês podem ver, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Essas pragas, né, como sempre, tomam conta do vaso, do substrato, mas faz parte. Vou tentar mostrar aqui para vocês na lateral. É sempre bem úmido. Essa planta está plantada somente no substrato de esfagno. Esfagno puro. Então, assim, ela aprecia muita água na raiz, bom arejamento, sempre bom cultivá-la em cachepô, certo? Gosta de iluminação bem forte. Se você deixar essa planta num local aí mais sombreado, assim como as outras espécies,
o Tirciflora, o Desinfloro ou o Farmere, ela não vai florescer, não vai se desenvolver bem, certo? Ela vai ali, vai ficar sempre uma planta feia, atarracada e tudo mais. É uma planta que, assim como várias dendróbiums aí, acabam perdendo suas folhas, né, seus bulbos antigos. Como vocês podem ver aqui, alguns bulbos já estão completamente sem folhas. Então é uma característica dela, certo? Uma planta muito florífera, nunca teve um ano que essa planta não florescesse. Depois de que eu acertei o cultivo, né? Porque antes eu coloquei essa planta em 80% de sombreamento. Eu tive ela por 3 anos, debaixo do sombrite de 80%. E ela nunca florescia, não desenvolvia, nem nada. Como vocês podem ver aqui, vou tentar mostrar. Eu adquiri essa planta nesse porte aqui, ó, para vocês verem. 1 palmo de altura. Aqui os bulbos mais antigos, acabou morrendo e só está restando esse aqui, que foi o maior que teve, como se diz, nesse período aí que eu estava com essa planta em 80%. Depois disso eu passei essa planta para 50%, e aí vocês podem acompanhar aqui a evolução. Olha para vocês verem aqui a diferença, aonde está o bulbo que era em 80% e aonde está o bulbo em 50%. E daí em diante essa planta foi cada vez ficando maior, mais robusta, e florescendo com cachos maiores, com flores maiores, mais intensas, né? A coloração dessa planta aqui, a iluminação não está ajudando, tá vendo? Está parecendo branco e amarelo, mas não é. É um rosa muito suave com amarelo, certo? É essa tonalidade aqui, ó, do talinho, desse talinho da flor, certo? Só que bem clarinho. A iluminação aqui não está ajudando porque o tempo está embruscado, graças a Deus. Chegou a chuva aqui para nós, né? Já estava precisando, mas agora está chovendo até todos os dias. Mas as plantas gostam, né? As plantas agora estão desenvolvendo muito bem. Então, pessoal, é mais isso. A planta é praticamente o oposto dos outros. Os outros precisam aí de uma umidade mais alta, mas não suporta muita água nas raízes. Esse já gosta de bastante umidade nas raízes. Arejamento, toda espécie, né, é essencial, então não tem como aí tá fazendo uma separação. Toda planta precisa de um bom arejamento para estar se desenvolvendo. Adubação, sempre bom utilizar, né, é essencial, é o alimento da planta, como eu sempre digo. Então, assim, sempre fazer uma adubação aí balanceada e muita luz, certo? Se você tem essa planta na sua coleção, é muita luz. Agora, quando essa planta tem mais em porte menor, como vocês vão fazer para estar diferenciando o Brocart do Farmere, que o vegetal da planta é muito parecido, só que o Farmere fica bem menor, né, mais baixo, em torno aí de 50 centímetros, 60, acredito que se muito 1 metro, tá? Essa planta aqui já pode atingir até os 2 metros, 2 metros e meio. Eu vi um exemplar dessa planta com um amigo que mora na região aí de Minas, né, onde o clima é, como se diz, bem úmido, né? E elas amam isso. E ele tinha uma planta dessa, um exemplar desse, que chegou a atingir aos 2 metros e 15, se eu não me engano. Acredito que seja isso. Mas depois de um tempo a gente perdeu o contato e tudo mais. Depois a gente voltou a conversar novamente, diz ele que já tinha chegado aos 2 metros e meio a brotação da dianteira da planta, né? Então, assim, é uma planta que fica bem grande. Tem relatos aí de pessoas que têm essa planta bem alta. Seus cachos, quanto mais essa planta cresce, mais se desenvolve, maior também é seus cachos florais, certo? Uma planta que tem um perfume bem discreto. Não é uma planta que tem um perfume muito forte. É muito bom, mas um perfume suave. Então, pessoal, o ponto principal dessa planta é a iluminação, certo? Sempre vamos focar. Se você tem o Dendrobium, um Brocart, iluminação.
no mínimo 50% de sombreamento, ou sombrite, né? A tela sombrite, 50% para um bom cultivo e um bom desenvolvimento. E muita umidade, tá bom? Então, pessoal, mas é só isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Logo, logo teremos outros vídeos aí. Estou preparando também um vídeo sobre encíclias. Se você gosta também aí, se você curte as pequenas notáveis, né, vamos se dizer assim, pequenas flores em grandes cachos, logo, logo o vídeo vai estar saindo aí no canal para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.